Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso encontro online, nosso terceiro encontro online. Hoje nós vamos voltar a falar da nossa atividade prática, né, das nossas atividades avaliativas, tá? Tem várias dúvidas, né? Estou vendo aqui alguns comentários. Socorro, né, Fátima? E então, assim, eu trouxe assim coisas que estão associadas às dúvidas que vocês me enviam por meio do Fale com a gente, tá? Então, eu tentei abordar essas temáticas e uma temática bem importante que não tem a ver com a atividade propriamente dita em termos de resolução, mas é importante destacar aqui. Cada disciplina tem a sua característica, né? A sua particularidade. Cada disciplina tem entregas em determinadas semanas, né? Então, a semana que tem entrega de uma disciplina não necessariamente é da outra, então tem que ter muita atenção com relação a isso. Na nossa disciplina, nós somos em muitos nessa disciplina, então poucos perderam o prazo, mas nós tivemos três casos, na verdade, três ou dois, não tenho bem certeza, três, acho que um ou dois casos, acho que foram dois casos, de pessoas que perderam o prazo e me enviaram a mensagem, tá? Então, tem que ficar atentos, né? No primeiro encontro online, eu falei bastante, né, sobre essa questão, assim, é importante, tem alguns lugares que você tem que ficar de olho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe aqui o slide, depois eu já vou para a atividade para a gente conversar um pouco sobre ela, tá? E trazer alguns elementos que são importantes. Vou compartilhar a tela e daí eu vou deixar o chat aberto. Vocês podem colocar no chat a dúvida ou pode também abrir o microfone para falar também, tá? Fique bem à vontade. A data ficou justa, Fátima? Porque é dia 3, né? Foi bem no comecinho do mês, né? Então a gente tem que cuidar realmente dessa questão. Para alguns, não, porque já estava antenado, né? Então você tem que estar bem ligado na data, que daí você consegue já se programar. Agora, se veio com aquela expectativa que era lá até o dia 17, por exemplo, que algumas disciplinas entregam, aí fica justo realmente. Então, é uma coisa que você já tem que se organizar já no começo da disciplina, ter uma agenda, né, para você colocar todas as datas bem certinho. Para cada disciplina, você tem uma agenda separadinha, né? Coloca lá na primeira página da disciplina, lá no seu caderno, as datas de entrega para ficar atento, senão perde mesmo o prazo, né? Que acaba não tendo aquela pessoa lembrando o tempo todo, né? Então, a gente às vezes até envia uma mensagem, né? De lembrete e tal, assim. Mas também receber um lembrete em cima da hora não adianta muito, por isso que eu falo, tem que ficar atento, tem que olhar o documento. No primeiro encontro, eu até mostrei essa fotinha aqui para vocês, porque eu quis dar bastante destaque, porque a gente tem muitas atividades, né? Nós temos 4 atividades ali. Se bem que se perdeu só a primeira, ainda não tem problema, porque ela vale 2 pontos, então você ainda tem chance de recuperar. Se perdeu a segunda, também tem chance de recuperar, mas fica justo, porque você tem que tirar 10 em tudo, né? Daí para poder conseguir fechar se você perdeu a primeira e a segunda atividade, né? Então tem que ter bastante atenção nisso. Então, se perdeu só a primeira, ainda tem uma folguinha de nota, mas se perdeu a primeira e a segunda, aí já fica complicado, tem que tirar 10 em tudo, daí para conseguir média 7, né? Porque a média da disciplina é 7. Então, só trouxe esse quadro novamente, só para ficar no radar de vocês ali e não perder nada de vista. Então, lembrando aqui algumas coisas da atividade, tá? Então, eu trouxe aqui esse quadrinho aqui, acho que vocês vão gostar aqui no final, só para lembrar que é uma aula atrás da outra. Eu falei, deixa eu ver o que exatamente que eu separei para eles. Então, assim, ó, eu separei em 2 cores aqui, né? Cor vermelho, destaque em vermelho e destaque em laranja. O destaque em vermelho está associado com a primeira entrega, que vocês já fizeram lá no dia 3, tá? Então, a fase 1 envolve etapa 1, 2, 3. Teve gente que não leu direito o documento, que se perdeu ali
na organização e acabou não entregando as 3 etapas da fase 1, né? Então, esse é um detalhe importante. Então, eu estou alertando vocês, isso não é uma crítica nenhuma, nenhum estudante, não é hipótese alguma, que a gente sabe da correria de todo mundo, né? E então, assim, é mais assim para alertar mesmo, né? Fique atento, olhe os detalhezinhos, né? Então, nessa fase 1, vocês entregarem etapa 1, 2 e 3 neste arquivo diário de bordo. Na segunda entrega, que é a somativa 2, você não vai entregar o diário de bordo. Isso é bem importante, coloque lá no radar de vocês. Vocês não vão entregar o diário de bordo. O diário de bordo, para a somativa 2, ele serve só como um checklist, como uma reflexão, para você pensar em alguns itens. Nem todos os itens que estão no diário de bordo você vai precisar abordar na sua somativa 2, porque vai depender muito do contexto escolhido, né? Então, às vezes, um estudante me enviou uma mensagem, professora, mas né, na minha situação, o que poderia ser isso? Não tem isso na tua situação. Então, são coisas genéricas que são colocadas ali para vocês refletirem, para poder dar o melhor lá na somativa 2. Tanto é que ele não faz parte, ele é como, eu não diria nem que é um checklist, são possibilidades de checklist, né? Coisas para dar tipo aquele insight lá para vocês, assim, tipo, isso aqui fica legal se eu abordar lá, né? Então, é interessante que vocês olhem para o diário de bordo na hora de fazer a somativa 2, mas não é para usar, não é para entregar, desculpe, o diário de bordo na somativa 2. Na somativa 2, vocês vão entregar esse arquivo chamado entrega projeto. Então, tudo que está aqui selecionado em laranja, né, faz parte desse entrega projeto aqui. Isso ficou claro para vocês, né? Vocês só vão conseguir enviar um arquivo, gente. Não dá para enviar 2. O sistema não permite. Se você enviar o arquivo errado, daí já não libera a atividade lá. Então, cuidado, tá? Se bem que vocês têm 2 entregas, mas eu só corrijo a última entrega, eu não corrijo a primeira, tá? Então, você vai enviar o que na somativa 2? O arquivo entrega projeto. E o que tem para preencher nesse arquivo entrega projeto? Vou mostrar, mas antes eu gostaria de citar um outro detalhe importante. Teve gente que, na hora de fazer a somativa 1, tá? A somativa 1, não escolheu vaga deste arquivo aqui. Aí, o que acontece? Fica fora de contexto. Eu não zerei as atividades que fizeram isso, que foram bem poucas, graças a Deus. Acho que umas 2, uma coisa assim, bem pouquinho. Mas teve. Então, tem que ter foco no segundo encontro, eu falei bastante, eu abri esse arquivo, tem que ser vagas daqui, porque é o foco nosso para correção, né? Então, quem fez isso na somativa 1, que não escolheu uma vaga aqui desse arquivo que está lá na semana 2, tem que atualizar essas informações na somativa 2. Então, a somativa 2 tem que fazer tudo de novo, aquela parte inicial, né? Porque quem escolheu a vaga do arquivo certo já fez a etapa 2 e a etapa 3 com base no arquivo correto. Então, tá tranquilo, tá de boa, é só continuar e vai fazer de fato o que vai fazer realmente ali é esse pedaço aqui, que é o quadro que você vai ter que criar lá, com os objetivos, os itens bem certinho, tá? Então, quem fez tudo bonitinho, que escolheu a vaga aqui, então, desse arquivo que você enviou na somativa 1, você vai pegar tudo que está lá e vai colocar na somativa 2 e vai ajustar, lógico, uma ou outra coisa que eu pedi para que comentei lá que não está legal, tal. Se tiver alguma coisa errada, você corrige. Mas se teve alguém que fez alguma vaga que não está ali, tem que refazer essa parte, né? Mas não é refazer, fique claro isso, não é para me entregar a somativa 1, que não tem como entregar a somativa 1 de novo.
Na somativa 2, você tem que fazer com base neste arquivo aqui. Então, tem que fazer todos os itens da somativa 2, né? Cada um desses aqui que eu dei exemplo para vocês, ó, tudo que está em vermelho aqui foi o exemplo que eu criei para poder mostrar para vocês no encontro passado, no encontro anterior, né? Então, a pessoa vai ter que refazer isso aqui para poder ficar vinculado à vaga. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Fiz de tudo, mas não abre esse fake. O que eu faço? Entrar no meu real. Como você fez de tudo, mas não abre? Não abre esse arquivo para você, mas é um arquivo comum, Dayana. É um arquivo comum, não tem por que abrir. Tem um erro, me manda o erro lá por WhatsApp, porque daí eu preciso ver para poder arrumar, porque ninguém reclamou que não estava abrindo. Né? Quando é assim, pessoal, que vocês vão tentar abrir um arquivo, né? Nós estamos no EAD, então as coisas funcionam tudo por mensagem. Então, tentou abrir um arquivo, não conseguiu, faça um print de tela do erro. Também não adianta só me mandar a mensagem dizendo, professor, o arquivo não abre. Eu preciso, porque não sou eu que corrijo o sistema, né? Eu só vou mediar. Então, você vai dizer assim, que nem a Dayana está colocando aqui, o arquivo não abre para mim. Então, se não abre, está aparecendo algum erro. Aí você printa na tela, você tem que printar na tela, printa o erro e daí me envia. Professora, tentei abrir, o arquivo não está abrindo, está dando esse erro. Você pode fazer um videozinho, você pode fazer um print com a data lá, que aparece a data, isso é legal também, porque fica tudo registrado, ainda mais como se trata de atividade avaliativa. Né? Então, quando se trata de atividade avaliativa, as coisas são extremamente rigorosas, tá? Então, eles não deixam a gente abrir nenhum tipo de exceção. E daí, para poder corrigir esse tipo de erro, eu preciso ter o print para encaminhar para o suporte, dizer, olha, tal estudante tentou abrir, não conseguiu, e manda o print. Aí, eles tentam. Se não ocorreu o erro na máquina dele, ele vai entrar com o login da estudante para simular a ação da estudante, para ver o que está acontecendo para poder corrigir o sistema. Então, não é algo muito básico, sabe? Então, é assim, sempre o suporte que faz tudo isso. Ele consegue simular por meio até do login do estudante. Deixa eu ver aqui, a Lúcia está colocando, prof, template deixa as informações ou apago deixando só na resposta. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Lúcia. Você está querendo dizer se apaga esse indique qual vaga você escolheu, é isso? Pode falar, melhor. Não, prof, lá no de entrega mesmo, onde tem as informações, né, do que a gente vai fazer, eu já estou fazendo, aí eu fico em dúvida no arquivo. O arquivo pode, se é um explicativo do que tem que ter ali, pode tirar o explicativo. Ele tem que ficar assim, né, o que é para você pôr e o que você coloca. Os explicativos pode estar tirando, não tem problema. Fica mais enxuto, né? Fica melhor até para corrigir. Visualmente também. Tranquilo. Nada. Então, vamos lá. Daí, tudo isso daqui, pessoal, olha, eu já comentei com vocês. Vocês já têm, vocês já fizeram, me enviaram. Já coloquei os apontamentos lá para vocês. Se está tudo ótimo, está tudo ótimo. Então, é só trazer para esse arquivo da segunda entrega, né? E se tem alguma coisa para arrumar, é só corrigir. E daí, foco, então, em quê? No quadro que vocês têm que construir. Então, só lembrando aqui, vamos lembrar desse exemplo que eu coloquei lá, né? Eu escolhi a vaga aqui na área de atuação hospitalar, né, como exemplo para vocês. E daí eu vim trazendo qual que é detalhes lá, a idade, né, a justificativa, os tópicos e as descrições de cada tópico, né? O tema do projeto, justificativa associada à ODS, né? Nome do projeto, público e contexto, perfil e necessidade do público, né? Tudo isso nós já discutimos, já mostrei tudo para vocês, contexto hospitalar, intenção do projeto, os objetivos, e fechamos aqui, né? Fechamos aqui nos objetivos lá na parte 1.
que foi na somativa 1. Na somativa 2, você pega tudo isso, coloca lá no arquivo novo e acrescenta os detalhes. Então, aqui eu trouxe exemplos, tá? Fictício ali para vocês, em termos aqui desse problema que eu apresentei para vocês hospitalar, só para vocês entenderem como que poderia ficar. Se bem que ali no documento de vocês já tem um exemplo. Ele está bem simplesinho, eu acho que esse aqui que eu montei, acho que ele ficou um pouquinho mais completo, dá uma visão um pouco melhor, mas sintam-se à vontade para usar da criatividade de vocês. Só digo assim, né? Façam melhor, porque tudo é aprendizado, né? E vocês garantem uma nota excelente ali. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, ó, vamos baixar aqui, né? Você tem que preencher lá objetivo relacionado, atividade, metodologia ativa e recurso digital. Então, tá assim, ó, objetivo relacionado. Eu não vou ler todos, tá? Vou escolher alguns só para falar aqui. Por exemplo, garantir a continuidade do processo de aprendizagem durante a hospitalização. Qual é a atividade que eu vou realizar, né? Realização de aulas curtas e personalizadas, adaptadas ao conteúdo escolar da criança, com interação presencial, síncrona e assíncrona. Quer dizer, aí eu vou fazer essa interação de 3 formas, né? Então, vai ter momentos que a criança só vai pegar ali o tablet ou computador, alguma coisa assim, que ela vai poder interagir lá fazendo uma atividade sozinha ali, né? Vai ter momentos que você vai estar com ela online e vai ter momento que você vai estar presencial no hospital. Então, essa é uma possibilidade também, né? Aqui eu coloquei como metodologia ativa uma aprendizagem personalizada, que não é muito comum, porque tem foco nas ações da estudante, onde você vai usar como recurso digital ali a plataforma de sala virtual, pode ser o Google Classroom, o Teams, o Zoom e assim por diante. Seria uma possibilidade. Uma outra aqui possibilidade, deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui para pegar essa segunda mesmo, ó. Promover bem-estar emocional por meio de práticas lúdicas que favoreçam a aprendizagem significativa. Então, esse é o objetivo, né? Relacionado a tudo que foi passado. Então, qual que é a atividade que eu vou realizar? Uma oficina de histórias que curam. Então, como que vai ser essa atividade, né? Leitura guiada, criação de pequenos trechos ou desenhos e compartilhamento com os outros pacientes, né? Então, isso é bem bacana. Então, aqui é uma aprendizagem baseada em projetos, que é a metodologia ativa, né? E para essa atividade baseada em projeto, tem coisa aqui mais elaborada, tipo um Kindle, né? Mas também tem um quadro colaborativo de Padlet. Poderia não ser algo mais elaborado, pode ser algo mais simples, mas é importante ter uma tecnologia ali digital envolvida, tá? Precisa de detalhes da atividade para cada objetivo colocado na fase 1. Ó, se você puder colocar, Janete, melhor, porque enriquece o seu trabalho, tá? Valoriza o seu trabalho, não deixar tantos gaps, assim, né? Eu acho que é importante isso. Contudo, você pode até, se você colocou muita coisa lá, porque eu recebi trabalho com coisas mais enxutas e com bastante objetivos. Então, por exemplo, aqui, ó, para os meus objetivos aqui, né? Olha o tanto de objetivo. Só que muitos deles se conversam, né? Então, aqui nessa atividade, aqui nessa segunda atividade, ela já está atendendo vários objetivos, tá? Então, o importante é ter um encadeamento legal de atividades, uma diversidade grande de atividades, tá? Para você conseguir explorar um pouco mais e fazer uma coisa assim mais humana, mais humanizada, né? Deixa eu ver aqui, professora, vou ter que refazer ou posso dar continuidade, porque irá ficar sem sentido não dar continuidade.
Daiana, eu acho que eu respondi você lá no Fale com a Gente. Eu acho que foi você que fez para uma vaga que não estava naquele quadro, né? É isso? Então, daí você tem que refazer, porque tem que estar naquele quadro a vaga. Porque eu corrijo em função do quadro, tá? A correção se dá em função do quadro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu até expliquei isso aqui a aula passada, mas pode ver lá no Fale com a Gente que eu respondi você, tá? Então, aqui, ó, quando nós falamos nesta vaga, quais são os pré-requisitos, né? Quais são principalmente aqui a descrição das atividades. Então, o que está dizendo aqui, ó? Atua como recepção, com recepção de crianças em processos de internação, promover atividades para reforçar o aprendizado e estimular o desenvolvimento da criança, auxiliar a educadora em sala e participar ativamente do processo, realizar trocas e auxiliar na alimentação da criança. Eu preciso corrigir a sua atividade, verificando se você está atendendo aos requisitos da vaga. Por isso que não dá para dar continuidade, tá? Então, você tem que entregar o arquivo, e isso faz todo o processo. Mas entenda, você não está entregando a somativa 1 de novo. A tua somativa 1 já foi corrigida, não tem como mexer naquela nota, né? Mas para que a tua atividade somativa 2 não fique penalizada, porque ela vai ser corrigida em função da vaga, então é importante você atualizar a vaga sim, tá? Beleza? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Eu acho que ficou mais claro aqui, né, com esse quadro. Eu tentei trazer um quadro um pouco mais completo, né, para vocês terem outras opções, assim, outras ideias de coisas, né? Então, por exemplo, aqui na segunda entrega, é isso mesmo, Andressa? É que eu retomei algumas coisas da primeira entrega, porque elas vão entrar na segunda entrega também. Você vai ter que colocar lá no arquivo, né? Toda essa parte que vocês já fizeram aqui, ó, que está destacada em vermelho, elas vão para lá, tá? Porque lembra do template? O template, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o template aqui para vocês. Deixa eu ver se eu estou na disciplina de vocês. Estou. Então, aqui, ó, somativa 2, orientações somativa 2, entrega do projeto. Aqui são só as orientações. Deixa eu ver aqui onde está. Só abrir aqui a disciplina de vocês. Processos pedagógicos, somativa 2. Acho que eu tenho aqui, que fica mais fácil. Peraí, deixa eu abrir aqui para vocês. Processos pedagógicos. Estou abrindo aqui o arquivo, tá? Fica melhor mostrar na... É que eu tinha 3 aulas seguidas hoje, daí eu falei, eu não vou deixar tudo aberto, senão ficar ruim aqui de abrir. Deixa eu ver. Entrega do projeto. Aqui, ó. Esse é o arquivo de vocês, né, ó. Para atividade somativa 2. Então, tem que fazer o videozinho lá de apresentação, né? Não vão esquecer. Tem o videozinho de apresentação pessoal e do projeto, tá? Aqui, pessoal, em tempos de vídeo, em termos de tempo, 3 minutinhos é suficiente, tá? É muito rápido. Você vai se apresentar, fala da sua formação para a vaga, né? Que você tem experiência na vaga ou não tem experiência, e já vai para o projeto, já vai falar sobre o seu projeto, tá? Bem diretão, nada de vídeo demorado. Lembre, tem que subir o vídeo 3 minutinhos, tá bom. Não sei se tem alguma informação sobre minutos, Nathalie, Naeli, eu não me lembro de ter visto. Mas o que eu falo? Você vai se apresentar como candidata à vaga. Pensa que você foi para uma entrevista. Pensa que você foi para uma entrevista. Olha, você viu a vaga no jornal e você foi lá se candidatar. Ai, pronto.
Fique apresentável como se você fosse lá para a vaga, né? Se arruma bonitinha como se você fosse concorrer à vaga. E chega e você fala da sua experiência, se você tem experiência ou se você não tem experiência, você vai falar a verdade sobre você, não vai ficar inventando coisa, né? E que você veio para concorrer a essa vaga, que você fez um projeto muito interessante que você gostaria de mostrar. E daí você comenta o projeto, tá? Não vai ficar lendo o projeto, que não vai dar tempo de ler o projeto. 3 minutinhos só, tá bom demais. É só ali para ver a sua desenvoltura em termos de candidata à vaga. Tá? Essa é a ideia. Consegue sim, Naeli, consegue. Morri. Não, bem tranquilo, vocês vão tirar de letra. E daí, ó, gravou, você pode gravar até pelo celular se quiser, mas tem que subir no YouTube, tá? Sobe no YouTube para poder pôr o link ali, tá? Tem que ser o linkzinho do YouTube e o link tem que estar aqui nesse arquivo, tá? Tranquilo? 3 minutinhos, apresentação bem bacana. Bem direto. Fale lá o seu nome, se você tem experiência na vaga ou não, e que você gostou da vaga e acha que você vai dar conta, e que fez um projeto muito interessante e fala, comenta sobre o projeto. É o que eu falei, se você for ler, não vai dar tempo. É comentar. Pode falar, Lúcia. Meu Deus, professor, eu não sei onde eu tô, eu me perdi. Onde que tá esse do vídeo? Jesus. Está aqui no arquivo. O primeiro item do arquivo, ó. Lembra que é a entrega do projeto agora, hein? O sprint. O passo a passo, por que passo a passo, André? Andressa, é tranquilo. Pode fazer um vídeo legal, assim, você até na varanda da casa, num jardim, filma você falando e se apresentando, se candidatando à vaga. Tá? Ah, não vai mandar o vídeo para mim, o que eu vou fazer com o vídeo? Eu não posso avaliar o vídeo antes. Estou falando aqui já, ó. É bem simples, gente. 3 minutinhos, ó. Você vai chegar e vai dizer assim: olá, meu nome é tal, né? Ah, meu nome é Valéria, eu sou aluna do curso de pedagogia e vi a disponibilidade da vaga de vocês, me interessei pela vaga X e fiz um projeto bem bacana, interessante, que eu gostaria de comentar alguns itens com vocês. Ah, o projeto é para ser desenvolvido, então, na ala tal do hospital, onde eu vou trabalhar com histórias, né? Vou dividir em tantas etapas, né? Vou precisar de tais materiais, bem nesse jeitinho, gente, bem natural, bem espontâneo. Eu quero ver a espontaneidade de vocês para a vaga, tá bom? Nada de ficar lendo as coisas no papel, não. Bem legalzinho, entendeu? Não é nada do outro mundo, não. Bem natural, isso mesmo, Janete. Pode falar, Lúcia. Então, esse arquivo que eu baixei, ele é o projeto para a realidade não escolar. E ele começa com 1, público e contexto, depois 2, tema, justificativa, e assim vai. Ele não tem o vídeo. Meu Deus. Depois vem a tabela. Como não tem? Não Tem que tem. ter. Eu baixei do mesmo lugar que vocês. Ai. Então eu vou ter que fazer tudo de novo. Tá em... Não, você não tem que fazer tudo de novo. Você só tem que baixar o arquivo certinho ali e preencher. Ah, você fala preencher outro? Assim, Mas se o restante está tudo igual, só insere esse item. Eu vi as pessoas falando sobre esse vídeo e tal, e eu... Você deve ter apagado sem querer, então, porque não tem o arquivo projeto, entrega projeto aqui, ó, o nome do arquivo. Esse entrega projeto é esse arquivo aqui. Eu baixei agora que começou a disciplina. Tá, eu vou lá baixar de novo e ver o que eu... Isso, para você não preencher tudo de novo, se todos os outros itens estão iguais, você só acrescenta no início o vídeo. Tá. Para não ter que ficar copiando tudo. Mas assim, ó, o item 1 é o link do vídeo, aí público e contexto, você vai pegar lá da somativa 1 e colocar aqui, o tema também, ó, está dizendo até qual que é a etapa e a fase, né, ó. Então, tudo da fase 1, ó, observe, ó.
Olha aqui, ó. Esse aqui é da etapa 3 da fase 1. Então, já está pronto. Vocês fizeram na somativa 1. Etapa 3 da fase 1, vocês já fizeram também. Na etapa 3 da fase 1, vocês também já fizeram. Objetivo, etapa 3 da fase 1, também já fizeram. Olha que legal. Esse quadro aqui, que é o que vai mudar, que é na etapa 1 da fase 2, né? Ó, agora já mudou, né? Agora, esse aqui é novidade, isso aqui é coisa que você vai acrescentar ali, que você tem que fazer, que foi o que eu mostrei o modelinho para vocês, né? Eles até colocaram o modelinho aqui, mas eu achei muito simples, né? Não tá dizendo direito o que vocês vão fazer. Aí eu quis fazer um mais completinho para vocês entenderem, porque a ideia aqui é você se preparar para uma vaga mesmo, né? Como que você, se você tiver que entregar um projeto, como que você colocaria, né? Você não pode pôr muito simples, senão a pessoa não entende o que você quer, tá? Por isso que eu quis mostrar aquele modelinho. Só preencher agora, isso mesmo. Então, na prática, é o quadro que vocês têm que fazer. Então, dá para caprichar bem nesse quadro, tá? E depois as referências, lógico, lembrando que tem que ser normas da BNT, né? Tudo bonitinho ali para ficar bem bacana. Certo, pessoal? Tudo tranquilo? Entenderam tudo? Estão mais aliviados agora? Vai fazer no feriado, ótimo, Andressa, que bom. Então, mas o vídeo, assim, muito natural, tá, pessoal? Assim, mais ou menos como eu fiz aqui mesmo, falando, né? Você se apresentando para a vaga e já comentando sobre o teu trabalho, né? E 3 minutos suficiente, sobe o vídeo no YouTube, pode ser gravado com o celular ou com a tela do computador, mesmo que for mais fácil para vocês. O importante é subir no YouTube e postar o link ali, tá? E deixam, por favor, liberado, né? Porque senão depois eu não consigo ter acesso ao vídeo. Deixa lá, como que é que eles colocam lá? Esqueci o nome. Qualquer dúvida mesmo fala. Tá bom. Esqueci como que é o nome aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu vou ver aqui um negócio aqui para falar para vocês. Tem que deixar, lembrei aqui, como não listados, tá? Então tem que estar como não listado lá no YouTube, senão eu não consigo ver. Porque o não listado quer dizer que quem tem o link consegue ver, tá? Então, isso mesmo, tem que deixar dessa forma. Beleza? Fechamos então. Obrigada pela companhia. Adorei ver a sala cheia aqui, né? Um monte de gente, isso é importante. Bem tranquilo. E daí vocês aproveitam esse feriadão aí para poder fazer atividade e entregar uma atividade linda e maravilhosa para mim, para eu ficar bem feliz. E dar 10 para todo mundo, né? Todo mundo quer 10, mas tem que ser uma coisa bem bacana. Tá bom? Um abraço para vocês, pessoal, e até mais. Até, boa noite.